mercado está voltando para a decisão do Copom, está voltando agora para a decisão do Copom sobre a taxa básica de juros dessa quarta-feira, olhando aí para o Banco Central, também o sistema do Drex, né, a moeda digital do governo federal, que foi simplesmente desligado, o sistema foi desligado. E para poder repercutir essas expectativas do Copom de hoje, essa estrutura do Drex, o que fez o Banco Central tomar essa decisão, a gente vai conversar agora com a colunista de economia, Rita Mundim, que está chegando por aqui. Rita, muito boa tarde para você, minha querida, bem-vinda sempre aqui à nossa programação. Boa tarde, estamos cheios de assunto aí hoje com o novo recorde do índice Bovespa, como você mesmo ressaltou. Estou aqui de frente para o crime também, agora 1,13 de alta, o índice a 152.407 pontos, um pouquinho abaixo daqueles 152.600 que registrou agora mesmo. E por que eu estou falando tudo isso e começando com o índice Bovespa? Porque ele está precificando o futuro. E a precificação do futuro seria um comunicado, né? Porque a gente tem, na linguagem copiada dos americanos, a gente tem o Copom Roche e o Copom Dovish, né? Ou o Copom para o falcão ou para a pomba, a linguagem. Então, quando o Copom está mais restritivo, ele é aquele falcão conservador. Então, o mercado está esperando sinalização de que a interrupção, né, dessa manutenção da taxa Selic nesse nível restritivo de 15% possa acontecer. Tem gente que está mais otimista e acha que é dezembro, eu não faço parte desse time, mas está todo mundo apostando no início dessa flexibilização a partir de janeiro. E é isso que o mercado está precificando. O mercado não precifica o passado nem o presente, ele precifica o futuro. E um futuro com o início de uma queda de juros é um futuro onde a economia real agradece, né? Então nós temos a Bolsa aí batendo recorde através do seu principal indicador de desempenho. Temos os juros futuros agora todos em queda, tanto os mais curtos quanto os mais longos, já precificando também esse possível início da redução da taxa Selic. Então vamos aguardar o comunicado, porque a decisão ninguém duvida. Os juros serão mantidos, acredito que, de novo, a decisão será por unanimidade. Mas o suspense, o mistério e o que o mercado já está precificando é o início da política de flexibilização a partir de janeiro, acredito eu. E com isso, o dólar está em queda, bolsa em alta e juros em queda. Então esse é o cenário de uma expectativa de juros menores no futuro. É isso, e aí a gente segue acompanhando, né? Recorde atrás de recorde. Mas, minha querida Raquel, o que significa essa interrupção do sistema do Drex? O Drex era uma aposta bastante positiva do Banco Central, né? Qual foi a reviravolta nessa história? Olha, ele seria, né, conduzido em 3 fases. A fase 1 e 2 de testes dessa plataforma digital, ela foi concluída. Então, espera-se, o mercado está esperando, inclusive, um relatório sobre o término dessas 2 fases. Mas alega-se que é um problema de custo. A moeda não está funcionando ainda na prática e por uma questão de custo e de reposicionamento do próprio Banco Central, o Banco Central mudou de gestão. O Roberto Campos Neto, que era o antigo presidente, ele é completamente fanático por tecnologia. Então a gestão dele foi marcada por desenvolvimento e muito investimento, né, numa tecnologia de ponta para o Banco Central. Quando a gente fala tecnologia de ponta para um Banco Central e para sistema financeiro, a gente fala em criptoativos. Então foi cancelada essa plataforma que era conduzida através de um consórcio e o blockchain, né, dessa possível moeda do Drex, do Banco Central, foi desativado. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Pelo que foi dito até ontem, o objetivo do Banco Central é continuar, né, na criação de uma moeda que possa fazer a liquidação, né, de ativos tokenizados. Então, esse é o novo objetivo. Então, criar um ambiente para que haja, sim, a liquidação com essa moeda do Banco Central que vai continuar a ser gestada, mas
esse Drex, da forma que ele foi concebido, né, ele deixou de existir. Vão começar do zero, palavras do próprio Banco Central. Então, o blockchain não vai existir mais a partir desse momento. Vamos aguardar. Engraçado, quando foi lançado o Drex, eu falava, gente, isso é nome de dinossauro, não combina, na minha cabeça, né? Isso não combina com moeda digital. O Drex, o dinossauro, parou por aqui. Boa analogia, viu, Raquel? Muito ótima analogia. Eu quero voltar um pouquinho em relação ao Copom, porque eu acho que é a grande, né, a atenção do dia, o acontecimento mais importante desse dia, Raquel. Você já falou muito bem aqui do mercado precificando, né? Desculpa, a Rita, eu estou com a Raquel na cabeça, não sei por que cargas d'água, eu estou com Raquel. Rita, minha querida, me perdoe minha deselegância. Rita, olha só, a gente tem essa expectativa... É tudo com R, né? É tudo com R, tá ali, tá tudo ótimo. Rita, mas... Perdão a deselegância. A gente tem já dado como certo essa manutenção de juros, você muito bem falou que tem um mercado também aqui precificando, né, já o futuro e renovando esses recordes, mas tem um fato que tem acontecido desde os últimos Copons, que é o comunicado se tornando a grande estrela do negócio. Na tua visão, a gente deve ter realmente espaço para um comunicado ainda muito hawkish, como a gente vinha acompanhando nos últimos, né, comitês, ou diante das sequentes revisões de projeção de inflação, de alguns dados também da economia, a gente tem aí espaço para que o Copom retire aquele trecho ali mais duro de um juros mais elevado por tempo indeterminado. Como que você acredita que o Copom vem em relação ao comunicado? Eu acho que esse trecho pode ser tirado do comunicado. Acho também que aquela possibilidade de até elevar a taxa de juros, se necessário for, também não deve aparecer. Mas eu acredito que, diante dos números que foram divulgados na semana passada, o Copom deve ressaltar 2 pontos que tiram o sono do Banco Central. É a resiliência do mercado de trabalho, que segue um mercado extremamente aquecido, tem o tal do hiato do produto positivo. Então, o Brasil, ele está operando, né? Ele está crescendo praticamente 1 ponto percentual acima da sua capacidade de crescimento. Então, isso aí gera uma renda agregada maior, que gera consumo, e esse consumo pressiona preços. E outra coisa que o Banco Central deve ressaltar, por causa dos dados da semana passada, nós vimos um CAGED acima da expectativa, nós vimos uma PNAD contínua mantendo a taxa de desemprego no menor nível, em 5,6%, e vimos recordes serem quebrados em termos de quantidade de brasileiros desempregados, 6 milhões, e quantidade de brasileiros trabalhando, mais de 100 milhões. O interessante, né, é que 6 milhões de desempregados está de um lado, e do outro lado o país continua pagando algum tipo de benefício social a 56 milhões de brasileiros. Então, esse modelo de crescimento é que tira o sono do Banco Central, porque ele entrega desemprego, ele entrega crescimento no curto prazo, mas ele não se sustenta no longo prazo, porque o governo vai se endividando para manter esse modelo e vai incentivando as famílias a tomarem crédito para continuar pedalando no crescimento econômico. Então, o crédito consignado do trabalhador, por exemplo, ele cresceu 80% nos últimos 5 meses. Então, as famílias estão se endividando, assim como o país está se endividando para manter esse modelo que não é sustentável. A consequência disso é que o endividamento, ele provoca um aumento do risco do país, do risco das famílias. Quando você aumenta o seu risco em relação ao seu credor, a sua taxa de juros ela tem que ser mantida num patamar elevado para que aquele credor continue a te financiar, no caso do país, a rolagem da nossa dívida. Então, o Banco Central tem esses problemas, porque o modelo de crescimento adotado pelo governo é um modelo que estimula crédito e que distribui muito benefício. E essa distribuição está nos números das contas públicas que foram divulgados também na semana passada, com o aumento das despesas. E o grande aumento das despesas é em cima da distribuição de benefícios. E tivemos também uma outra observação na divulgação das contas na semana passada, é de que está havendo uma queda no dividendo
das estatais, pela má gestão. Olha os Correios aí e outras estatais que poderiam estar dando lucro, estão dando prejuízo. Então, as receitas das estatais estão diminuindo por questão de gestão. As despesas do governo não param de crescer pela distribuição de benefícios e o Banco Central não tem auxílio do governo na política fiscal para que ele possa praticar uma política monetária mais mansa, né? Menos restritiva. Então esse é o problema. É um crescimento muito forte em cima de um modelo que não ajuda o Banco Central a iniciar esse processo de queda de juros. Perfeito, minha querida. Quero muito agradecer tua participação sempre em parceria conosco. Conversamos com a nossa colunista de economia, Rita Mudim. Muito boa tarde para você, minha querida. Uma ótima quarta-feira de muito trabalho, certamente, para você aí, aqui também. Muito obrigada. Até a próxima.